Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre sistema argumentativo, então bora lá! Muito bem, muitas pessoas me perguntam, né? Falam assim, professor, eu tenho dificuldade em inserir um repertório na introdução e também tenho dificuldade em colocar em desenvolver esse processo argumentativo no decorrer do meu texto. Bom, pessoal, para falar sobre essa questão de processo argumentativo, primeiramente, né, que eu gostaria de falar sobre isso diz respeito a conhecimento de mundo. E aí a gente vai cair na velha história que diz que leitura é a base de tudo e que um conhecimento de mundo se faz a longo prazo, né? Mas existem estratégias que nós podemos utilizar para fazer com que esses recursos que de repente estejam atrasados para a minha vida, né? Se eu não fui um bom leitor, se eu não me preocupei muito com a questão de redação no decorrer da minha vida, existem alguns recursos que nós utilizamos. O primeiro deles diz respeito ao fato de eu tentar visualizar as coisas, né? Quando eu falo as coisas, tudo no que diz respeito à cultura, com um outro olhar. Um olhar mais crítico, um olhar que eu consiga visualizar, por exemplo, uma letra de música, ouvir uma letra de música e prestar atenção no que aquilo quis me dizer de subentendido. Né? Eu assistir um filme e prestar atenção na mensagem que aquele filme quis me dizer de subentendido. Eu ler um livro e prestar atenção no que as entrelinhas, no que existe nas entrelinhas de subentendido. Né? Eu assistir um jornal, ver uma notícia e prestar atenção no que há por trás daquela notícia. Por exemplo, né, o que nós estamos vendo, estava conversando aqui agora com uma professora da rede pública, nós estamos vivendo essa pandemia agora, quem trabalha em escola particular está belezinha, mas os alunos que estudam em escola pública, eles estão até hoje sem aula. Teve aí um processo o governo, pelo menos o governo aqui de Minas, ele tentou chamar os professores da semana passada para trabalhar remotamente, mas viu que as coisas não funcionam. Existem muitos alunos que não têm apetrechos tecnológicos, as escolas não têm computadores. Quando ele viu que o negócio não ia funcionar, ele cancelou tudo, não, volta todo mundo para casa. Aí voltou todos os professores para casa. Os alunos estão parados, então parece-me que os coordenadores estão tendo maior trabalho, estão pegando o Facebook de alunos para mandar conteúdo pelo Facebook, endereço para mandar conteúdo por endereço. Olha o trabalho, olha a precariedade. O que se pode ver atrás de uma pandemia como a que nós estamos vivendo? Olha a precariedade da educação brasileira. Né? E aí, haja vista a urgência de uma prova que vai ser feita daqui a poucos meses, o pessoal está desesperado. Então, esse processo argumentativo, ele se faz a partir do olhar que eu vou ter atrás de tudo que eu vejo. E esse olhar precisa ser um olhar crítico. Eu preciso entender o mundo ao meu redor com um olhar crítico. Né? E aí, trazendo esse conhecimento de mundo, outra coisa que é interessante, que muita gente não pensa, é que tudo que eu aprendi na escola, principalmente nas áreas de história, filosofia, sociologia, vai servir para o meu texto agora. Essa é a melhor parte, né? E aí a gente pega nos alunos, nossa, eu matei todas as aulas de história. Matei no sentido, eu não prestava atenção, né? Mas a nossa sorte é que existem excelentes canais aí à sua disposição que você pode aprender muita coisa ainda, né? Graças a Deus nós temos a nossa disponibilidade, um universo tecnológico que faz com que esse mundo seja grandioso para nós. E tudo está hoje ao alcance de um clique. Bom, sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês na prática
como que nós fazemos, né? Trazemos esse processo argumentativo para dentro do meu texto e como nós inserimos um repertório na introdução. Para fazer isso, eu vou utilizar aqui a apostila de redação nota 1000 do ano passado, que foi feita pelo Lucas Felpe. O Lucas Felpe, ele tem um conteúdo, tem um canal no YouTube também, se vocês quiserem seguir, tá? Eu vou analisar algumas redações nota 1000, todas elas aqui são nota 1000, para vocês verem o que esses caras fizeram, tanto na introdução quanto no que está dentro desse texto, para vocês tentarem fazer igual, tá? Bom, esse daqui, observe, o tema, né, foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil, que foi o tema do Enem. Então ele começa assim, olha, ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades. No início do século XX, com os regimes totalitários, por exemplo, o cinema era utilizado como meio de dominação à adesão das massas do governo. O que aconteceu aqui? Nós estamos vendo que essa aluna é uma aluna, né? Vou pegar o nome dela aqui em cima, Alana. Essa aluna, ela vem trazendo um repertório histórico para a introdução dela. E aí, o X da questão é você fazer com que qualquer repertório que você traga, seja ele histórico, seja ele filosófico, seja uma citação, seja uma letra de música, seja um filme, que ele converse, que ele dialogue com o seu tema, seja tanto aqui na introdução, seja aqui no desenvolvimento. Então, essa aluna, ela vem trazendo aqui um repertório. E aí, para ela fazer com que esse repertório, que é um repertório histórico, que ela vem falando sobre o cinema, para dialogar com o meu tema, ela vem usando o conectivo. Olha, embora o cinema tenha se popularizado posteriormente como entretenimento, nota-se na contemporaneidade, ela comparando o que era e o que é, a sua limitação social em virtude do discurso elitizado que o compõe e da falta de acesso por parte da população. Aqui nós vemos que aqui já vem a tese e vem a apresentação dos argumentos do aluno, tá? Que ele vem falando que a tese dela é o cinema possui a sua limitação social por conta do discurso elitizado, que ela vai falar nesse parágrafo, e por conta da limitação social, que ela vai falar nesse parágrafo. O que ela faz aí? Ela vem com o repertório, com o tópico frasal, né? Aqui ela insere outro repertório. Olha, né? Ela vem falando a respeito aqui da elite, né? Que ela diz aqui em cima também que ela vai falar da elite. Aí, para justificar a questão da elite, ela traz a questão de Foucault. Olha, nessa perspectiva, olha o conectivo, gente. Quer dizer, na perspectiva da elite, do que ela disse. Segundo Michel Foucault, filósofo francês, o poder articula-se uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção, os quais aumentam a subordinação. Isso tudo aqui é o diálogo que ela faz. Isso que vocês não conseguem fazer é a parte da reflexão. O que o Foucault, né, que é o repertório que ela vem trazendo aqui, tem a ver com a questão da elite que ela está falando aqui? Aí ela diz, sob essa ótica, observe o conectivo, constata-se que o discurso hegemônico introduzido na modernidade moldou o comportamento do cidadão a acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade, o que enfraquece o princípio de que todos têm o direito ao lazer ou ao entretenimento. Desse modo, com a concepção instituída da produção cinematográfica como diversão das camadas altas, o cinema adquire caráter elitista, o qual contribui com a exclusão do restante da população. Tá vendo? O diálogo que ela fez a partir do repertório que ela trouxe com o tópico frasal dela. Aí agora ela vem falando sobre a restrição do acesso ao cinema, né? Então, ela vem trazendo repertório. Nesse sentido, na teoria da percepção do Estado e da sociedade de Émile Durkheim,
filósofo, sociólogo francês. Abrangem-se duas divisões, normal e patológico. Beleza, ela vem trazendo a ideia de Durkheim. Agora, o que essa ideia tem a ver com a questão da restrição do acesso ao cinema? Seguindo essa linha de pensamento, observe-se que um âmbito patológico em crise rompe com seu desenvolvimento, visto que um sistema desigual não favorece o progresso coletivo. Dessa forma, com a disponibilidade de ir ao cinema mediada pelo preço, que não leva em consideração a renda regional, a democratização torna-se inviável. Aí vem a proposta de intervenção. Vamos ver um outro aqui. Vamos lá. Essa daqui, esse aluno aqui, começa falando sobre a Constituição de 88. Então ele diz, a Constituição Brasileira de 88 assegura a todos os indivíduos do amplo acesso aos bens culturais do país. Então ele vem trazendo um repertório que é uma lei, né? Agora vamos trazer essa lei para dentro do meu tema? Observe que ele vem fazendo uma disposição contrária agora. Ele coloca, no entanto, quer dizer, ele está falando assim, mas a Constituição fala uma coisa, né? Na prática existe outra. Então ele diz, no entanto, na prática, tal garantia é deturpada, visto que o contato com a cultura por meio dos cinemas não se encontra efetivado na sociedade nacional. Por quê? Agora vem os argumentos, olha. Esse cenário nefasto ocorre não só em razão do deficitário incentivo à valorização cultural nas escolas, mas também devido à excessiva mercantilização da cultura, tá? Então, nós vamos falar, ele vai falar primeiro sobre o deficitário incentivo à valorização cultural nas escolas. Aí ele vem, em primeira análise, vale destacar que durante o Renascimento Cultural, ele já vem apresentando o repertório, explica o que é movimento artístico e intelectual ocorrido na transição da Idade Média para a moderna. A cultura era valorizada e usada como uma maneira de transmitir conhecimentos. Tá, beleza, o que isso tem a ver com hoje, né? Odiernamente, entretanto, a situação é pouco observada na sociedade brasileira, uma vez que o acesso ao cinema como forma de expandir a construção dos saberes encontra-se pouco ampliado. Esse panorama lamentável acontece porque a maioria das escolas, instituições essenciais para a formação de indivíduos engajados culturalmente, interessa-se geralmente apenas pela transmissão de conteúdos técnicos, negligenciando estimular as habilidades socioculturais. Evidencia-se, portanto, que a restrita ida aos cinemas relaciona-se com o deficitário incentivo ao contato com essa modalidade de entretenimento por parte dos colegas. Agora ele vai falar sobre a excessiva mercantilização da cultura. Ademais, vale ressaltar que, de acordo com o sociólogo da Escola de Frankfurt, a cultura tornou-se um instrumento voltado para a obtenção de lucros. Tópico frasal, né? Agora vai explicar o que Frankfurt tem a ver com isso. Nesse viés, a excessiva mercantilização dos bens culturais, como os cinemas, segrega áreas periféricas, nas quais grande parte da população é desprovida de amplos recursos financeiros para acessar tais meios de lazer. Desse modo, constata-se que a concentração dos cinemas em áreas privilegiadas economicamente, atestada pela ótica frankfurtiana, fere os princípios constitucionais e impede a democratização do acesso a esse meio de entretenimento. Olha, galera, o tamanho da reflexão, né? Reflexão ampliada, e aí vem, no caso do Enem, a proposta de intervenção. Então, quaisquer redações que nós formos pegar aqui, vai ser dessa forma. Então, nós temos um repertório que vai conversar, que eu vou apresentar, seja na introdução, e ele precisa conversar com a minha tese, eu preciso dizer o que primeiro esse repertório tem que ter relação com o meu tema, e aí eu vou fazer com que esse repertório converse com a minha tese. E lá no meu desenvolvimento, eu vou apresentar um repertório que vai justificar uma ideia que está apresentada lá na minha introdução, que são os meus argumentos, e aí depois eu vou dialogar o que esse repertório tem a ver com a ideia que eu apresentei. Você precisa fazer isso de maneira proficiente, de maneira mais extensa. O aluno faz a reflexão em uma linha, isso não existe,
né? E aí você vai falar, mas você está apresentando uma redação do Enem, nós estamos estudando para ESA. A tipologia textual é a mesma, é a dissertativa argumentativa. O que vai mudar em relação da estrutura do Enem para a estrutura de ESA, SpaceX e concursos militares é a conclusão, né? Nos concursos militares, geralmente pede-se uma conclusão tão somente. Você pode fazer tanto uma proposta de intervenção, que a proposta é apenas uma das várias maneiras de se concluir um texto, ou você pode fazer uma conclusão síntese. Então, há várias formas de se concluir um texto, né? No caso do Enem, observa-se que é necessário você colocar ali vários elementos que finalizem e que resolvam os problemas colocados lá em cima, né? O texto é o mesmo, gente, é um texto dissertativo e argumentativo, né? Então, tanto no Enem quanto na ESA, quanto na SpaceX, o texto é o mesmo. Por isso que eu ensino da mesma maneira. O que vai mudar? Vai mudar a grade de correção. O Enem tem uma grade, as competências 1, 2, 3, 4, 5. Na ESA tem uma grade, na SpaceX tem uma grade, mas todas elas vão priorizar o texto dissertativo e argumentativo. A grade que eu digo no Enem cada competência vale 200 pontos, na ESA lá, a competência para argumentação vale 1,5 ponto, na SpaceX vale 3. Então, o que vai mudar é isso, é a quantidade de pontos que se disponibiliza para cada critério. E em relação à avaliação, todos eles vão avaliar a mesma coisa. Eles vão avaliar se você está dentro do tema, eles vão avaliar se você fez os mecanismos linguísticos de coesão, se teu texto tem coesão, se teu texto tem coerência, se você tem erro de gramática. É a mesma coisa. E vai avaliar se você está dentro da tipologia textual solicitada, que é o texto dissertativo argumentativo. Então, avalie-se a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. Cada banca opta por um tipo de avaliação, né? E aí, e é interessante que quanto mais conhecimentos você traga para o seu corretor, no caso, conhecimentos que a gente diz repertórios, né? Quanto mais conhecimentos você apresentar, mais rico seu texto vai ser. Mais chances você vai ter de mostrar para o seu corretor que você tem conhecimento sobre o assunto. Porque em um texto dissertativo argumentativo, o seu corretor quer saber o que você sabe sobre o assunto e não o que você acha a respeito dele. É muito diferente. Então, a diferença se faz nesses elementos, na forma como eu escrevo, na não repetição de palavras, no link que eu coloco entre uma coisa e outra, no diálogo que eu estabeleço entre os repertórios trazidos e a ideia apresentada, né? Vocês observaram? Então, são nessas pequenas coisas que a gente observa, prioriza e codifica um texto bem feito, né? E nós estamos aqui para oferecer isso para você e para fazer com que você decole no seu texto, né? Então, para isso, você pode aí treinar conosco de várias formas. Nós temos aula ao vivo, nós temos treinamento com videoaulas, nós temos treinamento com correção, nós temos aí o nosso Instagram, que está repleto de dicas para vocês, nós temos no Facebook também um canal direto com vocês. Então, existem várias formas pelas quais você pode ser ajudado. Depende somente de você e eu estou aqui para fazer com que a sua nota decole, independente do concurso que você vai fazer, ok? Um grande beijo e a gente se vê no topo. Até mais. Tchau, tchau.